Está no ar o programa Café com Leite, com o Dr. Francisco Leite. A partir de agora você assiste mais uma edição do programa Café com Leite pela TV Verde Vale, pelo aplicativo do programa e também através do site programacafécomleite.com.br. De forma itinerante, toda a produção do Café com Leite aqui em Fortaleza, hoje para conversar com o Dr. Antônio Eliezer, ele que é coordenador de administração tributária da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Vamos conversar aqui, vamos saber o que é essa nova forma de se cobrar tributo chamado FEF. Boa noite, Eliezer. É uma satisfação muito grande tê-lo mais uma vez em nosso programa. Programa este que eu quero enfatizar que é seu, é da Secretaria da Fazenda, para que nós possamos chegar aos nossos telespectadores levando sempre o que há de melhor e mais atualizado em termos de informação, porque uma dificuldade que nós temos é sabermos das coisas com eficiência, com eficácia, e o programa Café com Leite e a sua produção tem essa preocupação, e nós vamos estar aqui mais vezes, de antemão já estou lhe dizendo isso, viu? Vou bater na sua porta, bater nas portas do secretário, e vamos colher essas informações de todo o estado do Ceará, para chegar aí na sua casa e levar o que há de melhor e mais atualizado em termos de leis e obrigações. Boa noite mais uma vez, muito obrigado. E eu quero começar esse nosso bate-papo querendo saber o que é esse negócio aí que tanto se comenta chamado FEF. Boa noite a todos, boa noite, Cariri. Bom, FEF, Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal. Na verdade, não trata-se de um tributo, até porque o tributo necessitaria de aprovação na Constituição, não trata-se de um tributo. Trata-se apenas de um encargo que foi criado por lei. A base de criação desse encargo, na verdade, foi um convênio nacional, então todos os estados, diante da crise que o país atravessa, diante da crise que os estados atravessam, então a maioria dos estados que estão em maiores dificuldades propuseram, então nós temos estados em bem maiores dificuldades que o estado do Ceará, mas a crise afetou a todos. Sim. E isso fez com que os estados aprovassem esse ano, em maio, um convênio ICMS 42 de 2016, e esse convênio dava exatamente as condições para que os estados não se valessem de aumento de carga tributária em relação aos contribuintes de um modo geral. Boa colocação. E vamos tentar ver um equilíbrio para os estados através das empresas que já obtêm do estado um benefício fiscal, um incentivo fiscal através dos seus programas. Então, o que foi feito nesse convênio? Foi dada autorização para que os estados aprovassem leis de forma a que essas leis pudessem tirar dos benefícios que as empresas já obtêm do Estado. Já existe esse benefício. Já usufrui, né? E isso é um percentual de 10% do valor desse benefício. E isso foi feito aqui no Estado do Ceará. Foi negociado com o governador. E aí, diante das negociações com o governador, eu diria que a lei do Estado do Ceará está bem mais favorável, especialmente para o pessoal do FDI, e as empresas também que têm o benefício e têm a garantia de que, ao recolher esse encargo que foi criado por lei, a Lei 16.097, ao recolher esse encargo, tem do Estado a garantia de que terá o seu benefício renovado. O encargo criado pela lei, ele tem um prazo de duração de 2 anos, de 24 meses. Mas na própria lei foi dada a garantia de que as empresas que recolhessem esses encargos, elas teriam esse benefício que elas já têm hoje do Estado, através de regimes especiais, o FDI, programas do Fundo de Desenvolvimento Industrial, eles teriam uma renovação em dobro pelo tempo em que elas recolherem. Ou seja, há uma contrapartida no benefício, contrapartida, né? Do Estado, de garantia para essas empresas, de que, recolhendo por 2 anos, elas terão o benefício renovado por mais 4 anos, independente das leis que por vierem. Certo. Porventura venham Mas essa lei existir. tem prazo? Essa lei tem um prazo. Na própria lei foi dado que o prazo seria a partir da data da vigência do decreto, que foi 1º de setembro, até 31 de agosto de 2018. Então é uma lei que
que especificamente colocou prazo de vigência e remeteu ao decreto a esse prazo de vigência, que é exatamente dos 2 anos. Dando E a garantia, o benefício são 4 anos, né? o benefício que as empresas terão é de uma renovação por 4 anos do seu benefício. Então, eu tenho uma garantia em lei, empresa que tem um benefício de FDI do Estado, ela terá uma garantia de renovação do seu benefício pelo dobro do tempo em que ela recolheu o fundo ao Estado, recolheu esse encargo ao Estado. A gente tem que lembrar. Diga-se de passagem, não é um novo tributo, não. né? Na verdade, a gente tem assim, apenas que esclarecer algo, porque é muito fácil a gente sempre lembrar o nome FEF, sempre lembrar o nome FECOP, mas a gente tem que sempre lembrar que esses nomes são os nomes do fundo. É o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que é o FECOP, e o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal. Certo. Isso é o fundo, um fundo criado com regras e vida. recursos, exatamente, e recursos que são carreados para esse fundo. O que, na verdade, o recurso que advém para esse fundo, na verdade, é um encargo. Então, o FEF a gente dá o nome, como a gente dá o nome de FECOP, mas, na verdade, o FECOP é um adicional do ICMS e o FEF é um encargo. Os dois são distintos, mas os dois são fundos. O caso FECOP foi aprovado na Constituição, então eu tenho uma emenda constitucional número 33 de 2003, que criou a possibilidade dos estados, na época que foi criado o Bolsa Família, criou a possibilidade dos estados terem esse adicional do seu imposto, como também os municípios terem o adicional do seu imposto principal, que é o ISS. Dentro desse FEF, doutor Eliezer, existe alguma obrigação acessória? O senhor vai me responder em seguida, porque agora eu vou falar na Uniodonto, o melhor plano de saúde bucal do Brasil. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. Então, doutor Eliezer, existe alguma obrigação acessória ou só pagar? Não, recolher, existe. pagar não, recolher. Existe sim uma obrigação acessória, que é muito importante. As empresas, elas têm que observar o que está escrito na Instituição Normativa 53 de 2016, que definiu os procedimentos de como deve ser escriturado esse FEF na escrita fiscal digital. Certo. Então, tem também uma diferenciação, porque o FEF ele foi criado para 2 benefícios que o Estado escolheu. Então, a lei disse que o Estado criaria esse encargo sobre os benefícios, ou seja, 10% do benefício que ele concede ao Estado. Mas o Estado tem mais de 100 benefícios, de isenções, de diferimentos, de reduções de base de cálculo. Mas o Estado escolheu apenas 2 desses benefícios. Escolheu o FDI, Sim. em 2 dos programas do FDI, o Provin, que é para as indústrias, e o PCDM, que é para o comércio atacadista, que tem centros de distribuição no estado do Ceará, que tem esse benefício do FDI. Certo. E também o outro benefício foi o da carga líquida, aquele benefício da Lei 14.237, que tem dos atacadistas, material de construção, produto de informática, produtos farmacêuticos, para os atacadistas. Então, esses 2 benefícios o Estado escolheu, além das importações que também estão contidas no benefício das empresas do comércio atacadista. Aquelas importações que trata dos 4%? Não, os 4% em relação à carga, aliás, ao imposto na operação interestadual, quando eu adquiro o produto importado e revendo para outros estados. Então, certo. Eu tenho que... Aí não é considerado um benefício? Não, na verdade, trata-se de
uma alíquota interestadual de produtos importados. Isso aí foi uma resolução do Senado que veio numa tentativa de reduzir ou diminuir a guerra fiscal, a guerra dos portos, que estava dentro da guerra fiscal como um todo. Então, a guerra fiscal entre os estados é quando o estado concede benefícios nas vendas para outros estados, jogando para outros estados algum imposto que ele não foi recolhido no seu. Então, esses 4% veio diminuir essa chamada guerra dos portos. Mas não regulamentado pelo Senado, né? Exatamente, a resolução 13 do Senado, exatamente. Na verdade, não se trata desse benefício. É o benefício que o Estado concede a empresas que adquirem produtos importados e têm um benefício de redução de carga tributária no Estado. Obviamente que esse benefício foi concedido a muitas empresas que promovem vendas para outros estados, até exatamente para reequilibrar essa carga interestadual de 4%. Então, o Estado concedeu benefícios para esses casos e para produtos também que ele adquire e tem que competir no mercado interno com as alíquotas reduzidas da carga líquida. Então, se eu estou adquirindo um produto e eu tenho uma redução através da carga líquida no Estado, ou seja, tem um benefício, uma redução da carga líquida no Estado, esse benefício se estendeu também nas importações. E aí nós temos, nesse caso, para as obrigações acessórias, respondendo a sua pergunta, 3 formas distintas de cobrança e de obrigações acessórias distintas que as empresas terão que cumprir na sua escrita fiscal digital. Uma em relação às empresas de FDI, outra em relação às empresas que promovem as importações e outra em relação à carga líquida da substituição tributária carga líquida das operações interestaduais. Doutor Antônio Eliezer, ele que é coordenador de administração tributária, já esteve aqui no programa, já é sócio do nosso programa aqui, trazendo informações sobre esse fundo, esse encargo tributário aqui a algumas empresas, e nós precisamos de mais esclarecimentos, por isso toda a produção do programa Café com Leite está aqui diretamente da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Vamos falar do melhor laboratório de análises clínicas da região, Laboratório LAMIC. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Eliezer, nós temos aqui uma pergunta de um nosso telespectador. Boa noite, eu sou Davi Melo, sou contador aqui na região do Cariri e eu tenho uma dúvida sobre o FIF. Quais as empresas estão sujeitas ao FIF? Bom, Davi, respondendo a sua pergunta, as empresas obrigadas a recolher esse FEF, né, esse encargo, esse novo encargo criado, são indústrias que têm no Estado o benefício do FDI, o FDI Provin, que é o programa voltado para as indústrias. Então, essas empresas, o recolhimento desse encargo é de até 10% do valor do benefício que essas empresas já obtêm do Estado. Então, o que acontece? Muitas empresas têm benefícios de percentuais variados em função da sua localização no Estado. Então, esse benefício varia 50%, 55%, 60%, 70%, 75% ou mais por cento do percentual sobre o seu imposto a recolher. Então, o que acontece? Uma empresa no Cariri, um exemplo, tenha um benefício de 75% e sobre esse valor desse benefício ela vai recolher 10%. Outra empresa que também é obrigada a recolher são as empresas que têm esse mesmo benefício do FDI, mas porém voltado para o comércio atacadista, são empresas que têm o programa e que mantêm aqui no Estado centros de distribuição para a região. Então, essas empresas que têm o PCDM
também são obrigadas a recolher sobre esse benefício, que depende desse percentual também. E outras empresas que têm a obrigação de recolher é o comércio atacadista, que tem benefício da Lei 14.237, carga líquida. Porém, esse benefício de 10%, ele tem eu diria que tem uma condicionante. Caso a empresa, entre um ano e o outro, ou seja, contando agora o caso de outubro, agora comparando com outubro do ano anterior, caso ela tenha crescido 10% de um exercício para outro, nominal, crescimento nominal, ela não precisa recolher nada. Ela vai recolher para complementar os 10%, caso ela tenha recolhido entre um percentual, caso ela tenha crescido até 10%, então ela vai complementar os 10%, e se ela tiver crescido mais do que 10%, ela não vai precisar recolher nada desse encargo. Portanto, é um encargo que está sendo cobrado apenas das empresas que já obtêm do Estado um certo benefício. Isso implica dizer que eu poderia utilizar a expressão de isenção naquele mês, isento da obrigação se ele atingiu... Não é isenção, não se trata de isenção. O que a gente sempre condiciona a pensarmos que é tributo. Então não se trata de tributo, porque todas as vezes que a gente pensa em tributo, aí a gente fala em isenção, a gente pode falar em redução e tudo mais. Não, trata-se de um encargo, portanto não se trata de nenhum tributo, trata-se de encargo financeiro, pura e simplesmente encargo financeiro. Obviamente que a base escolhida é o ICMS, mas na verdade o fato de ser o ICMS, na verdade a base escolhida é o benefício que o Estado concedeu financeiramente às empresas. Então, como o Estado concedeu um benefício financeiro para as empresas, ele está dizendo, desse benefício financeiro concedido, o Estado está pedindo nesse momento a essas empresas, eu diria que ajudem o Estado a manter o seu equilíbrio. Então foi esse o objetivo desse fundo. Manter o Estado equilibrado, as suas contas equilibradas. Então, quem tem, resumindo... Não é isento, mas naquele mês ele deixa de pagar. Naquele mês ele deixa de pagar, porque ele não tem obrigação de pagar naquele mês que ele cresceu conforme a lei previu. Então, a lei previu que se ele crescer, ele não precisa recolher o Estado. Ou seja, ele já cumpriu com a obrigação de crescer no Estado, de crescer a arrecadação no Estado. Okay? Vamos tomar água? Vamos tomar uma água. Você já conhece o programa, nós temos que saborear a melhor água mineral do Brasil, água mineral São Geraldo. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Essa daqui é nossa. E agora eu vou oferecer um café para o nosso convidado. Como eu disse, ele já conhece aqui, tem que saborear. Chegou no café com leite, não tomou o café com leite, não é bem recebido. Até quem não bebe café, quem não toma café, quando chega aqui tem que tomar esse café com leite. Vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho a gente volta. Nesse intervalo, saboreamos aqui um delicioso café aqui, eu e meu convidado, Dr. Antônio Eliezer. Um delicioso café acompanhado de um dos produtos da indústria de pães, Pão Nosso. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313.
Para você que ligou a TV agora, estamos conversando aqui com o Dr. Antônio Eliezer, ele que é coordenador de administração tributária da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Já esteve aqui, mas como eu disse no bloco anterior, é sócio. Tem a obrigação de vir mais vezes, trazer informações aqui para toda a população da região do Cariri. Eu vou ficar na cola, ele já sabe disso, eu vou cobrar. Vou vir buscar aqui, se ele não for a Juazeiro, todas as informações que ele tiver e atualização na legislação do Estado do Ceará acerca de tributos. Hoje, não necessariamente, como ele disse no bloco anterior, um tributo, mas um encargo que está inserido nas obrigações das empresas, inclusive, Eliezer, você disse aí, segundo a pergunta, respondendo ao Davi, que algumas empresas que recebem benefícios, tal como aquelas que têm o FDI, seja comércio ou indústria, e aquelas que são inseridas lá no decreto da construção civil, do atacado, né? Do atacado, não é isso? Isso. Vem a questão, muda a regra para o recolhimento de indústria ou comércio? Muda apenas a forma de calcular. O caso do FDI é mais simples, porque é um cálculo direto. O FDI ele tem um benefício de 75%. Um exemplo bem prático. A empresa tem que recolher R$100 mil. Certo. Então, se ela tiver um benefício, porque está instalada lá no Cariri, por exemplo, e tiver um benefício de 75%, então ela vai ter um benefício de R$75 mil e vai recolher ao Estado apenas R$25 mil. Certo. Então, desse benefício de R$75 mil, o que o contador, o que a empresa deve verificar? Ele vai comparar se o valor recolhido da empresa nesse ano, comparativamente com o mesmo mês do ano anterior, foi até 10%, foi superior a 10%. Na análise, que é aquela que eu falei, digamos que ele não tenha crescido e ele precise recolher os 10%. O que ele vai recolher então? 10% dos 75 mil, que é o benefício que ele tem. Certo. Em relação à carga líquida, né? Carga líquida, o comércio eu tenho a mesma situação do FDI, que é o benefício de 75%. Em relação à carga líquida, o que acontece? Esse benefício que é dado na carga líquida, na verdade é um benefício que vem desde a Lei 13.025 de 2002. Essa lei, ela permite que o Estado conceda um desconto no imposto de até 41,18% para as empresas que assinam regime especial para com o Estado. Portanto, as empresas atacadistas de produtos alimentícios, de material de construção, produtos farmacêuticos, são vários os benefícios carga líquida que tem no Estado. Essas empresas, elas têm esse benefício de 41,18%. Esse benefício de 41,18%, se fizermos um cálculo, dá exatamente 70%. Um exemplo disso seria a empresa tem um imposto de 17%. O 41,18% significa reduzir 7%. Sim. Significa, então, que o benefício dela é 70%. Certo. Independe de qual alíquota, de qual a origem, todos os casos, a tabela que tem na lei, em todos os casos, o benefício é sempre 70%. Certo. Portanto, para essas empresas que têm o regime especial com o Estado, o benefício dela é de 70%. O que ele faz? Ele pega o valor que ele tem de imposto a recolher, então o benefício dele será esse valor do imposto a recolher naquele mês, vezes 0,7. Então, com isso, um exemplo também seria, a empresa vai recolher R$100 mil, mesmo jeito, R$100 mil. Então ela pega esse valor a recolher e multiplica por 0,7. 70 mil reais é o benefício dela, não R$100 mil. Então, em cima de 70 mil reais, ela vai recolher os 10%. Então, portanto, uma empresa que recolhe R$100 mil é porque ela deveria recolher 170 mil. Certo. Então a diferença é essa. É porque o benefício eu já calculo direto sobre o valor a recolher da empresa. Então, como eu calculo direto sobre o valor a recolher, 100 mil vezes 0,7, 70 mil do benefício, 7 mil reais seria os 10% desses 70 mil reais. Seja, então a empresa recolhe exatamente 100 mil reais do imposto normal do mês, mais R$7
desse encargo. Direto ou só se houver o crescimento? Obviamente, somente se ele não tiver crescido. Então, é só se a empresa estiver obrigada a recolher os 10%. Então, sempre pensar dessa forma. A empresa vai recolher R$107 mil. Entendi. Na verdade, isso representa um crescimento de apenas 7%. Sim. Se você pensar que ela recolheu 100 e agora tem um encargo de R$7 mil, é 7% apenas o que ela está contribuindo com o Se Estado. não tivesse o benefício, recolheria 170. 170, exatamente. Essa é a diferença. Muito bem. Vamos falar agora do Hotel Pousada Café com Leite. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Eliezer, nós temos mais um telespectador aqui, mais uma pergunta. Boa noite a todos. Meu nome é Maria, trabalho na empresa Casa do Eletricista Home Center, faço parte do setor fiscal e a minha dúvida é sobre o FIF. Então, uma empresa que tinha atividades no ano passado apenas como guarda, um depósito fechado, não tinha recolhimento de impostos. Esse ano, essa empresa foi transformada num atacado e conseguiu o benefício do termo de acordo. Passou a funcionar como um atacado. Essa empresa tem a obrigação de pagar integral os 10%? Quando o convênio 42 de 2016 diz que o parâmetro para isso é um faturamento superior a 3 milhões e 600 no ano de 2015. E o comparativo mensal do ano 2015, relacionado a 2015 e 2016, que você pagaria ou a diferença ou os 10% relativo ao crescimento. Isso é justo com essa empresa que está apenas começando e ainda não se enquadra na exigência do convênio? Maria, boa noite. Te respondendo sobre a questão do depósito fechado. Vamos lá. A lei disse que a comparação é com 2015. Na verdade, com o exercício anterior, porque se nós temos uma lei que vale por 2 anos, no próximo ano, exatamente, sempre o exercício anterior. Né? Então, a base de comparação será o exercício anterior. Então, a lei fala apenas da empresa estar constituída. Se a sua empresa estava constituída e não recolhia nada, porque ela era um depósito fechado, significa que qualquer valor que você recolher agora em 2016 é mais do que 10%. Portanto, você está desobrigado em cada mês que, no mesmo mês do exercício anterior, o recolhimento foi menor ou zero, que é o caso do depósito fechado. Então, para tranquilizá-la em relação à questão do seu benefício, o seu benefício só vai se começar a cobrar a partir do mês em que eu tiver como comparar. Mas deixa eu fazer uma observação aqui, Eliezer. É que a lei diz que trata de empresas com início de atividade. E o dela, ela já existia, apenas modificou. Exatamente. Você tem uma situação que é para ficar mais claro, é o seguinte. As empresas, elas são comparadas com o exercício anterior e, obviamente, eu estou imaginando as empresas que iniciaram as suas atividades antes de 2015, aí a base de comparação será exatamente o marco inicial, setembro de 2015 com setembro de 2016. Daqui para frente, até agosto de 2018. Certo. Então, se eu estou comparando setembro com setembro e estou dizendo que a empresa deveria estar em atividade no ano de 2015 inteiro, esse ano de 2015 inteiro é para a gente analisar a questão dela ter o faturamento dentro dos limites que a lei impôs.
E aí também um outro caso que eu também tinha que colocar como um outro condicionante. Para a indústria, ela só é obrigada também a recolher se ela tiver tido um faturamento de 12 milhões no ano de 2015. E para o comércio, se tiver tido um faturamento de 3 milhões e 600. Mais um motivo para a empresa dela não recolher, porque ela não teve faturamento, ela teve apenas transferências. Ela guardava a mercadoria de um outro estabelecimento dela, portanto ela não tinha comparação, mas ela existia como empresa. Sim. Então, portanto, ela começa a análise dela a partir do momento que ela passou a ser contribuinte mesmo do imposto. Então vamos analisar. Então, ainda para atender a pergunta dela, se uma empresa iniciasse a atividade em 2015, ela faria uma proporção para poder identificar o faturamento de 2015, uma proporção do ano de 2015. Certo. Proporção de que modo? Se ela iniciou as atividades, por exemplo, em maio, 5 meses, ela contaria os 7 meses seguintes, dividiria toda a arrecadação, todo o faturamento dela por 7 e multiplicaria por 12 para você encontrar a média, a média per capita mês daquele faturamento, para saber se ela teve os 12 milhões, no caso, para a indústria, e 3.600 para o comércio. Certo. Agora tem uma outra situação, que é a situação específica para as empresas que têm benefício e que iniciaram as suas atividades em 2016. Essas empresas que têm benefício, porém iniciaram a atividade em 2016, especificamente no decreto, está previsto que essas empresas deverão recolher os 10% até chegar nos 12 meses. Certo? Ou seja, quando for em 2017, ela vai comparar com o mês que ela iniciou a atividade em 2016 para poder fazer a análise de comparação. Pela análise até natural, lá ela vai né? recolher 10%. Então, para esses casos, especificamente, que fala no decreto em início de atividade, é diferente do caso dela, que a empresa já existia, embora a preocupação dela, ela existia num outro formato, ela não era uma empresa tributada, assim. Mas a nossa lei, o nosso decreto não fala na questão. Ou seja, daqui para frente, tudo que ela recolher até iniciar o mês de tributação, ela está recolhendo já 100%. Exatamente. Então não tem que ser tributada. Muito bem. Aí, Maria, parabéns aqui, Elias. Gostei da resposta aí. Eu tenho certeza que a Maria, que sempre nos assiste, conseguiu captar essa mensagem. Eliezer, me peço permissão aqui, mas vou falar aqui na Craju Diesel Peças e Motores. Retífica Craju Diesel fornece com exclusividade soluções tecnológicas de injeção eletrônica diesel para todos os veículos, com equipamentos para reparação e testes em bombas injetoras mecânicas e eletrônicas, em sistemas Common Rail e unidades injetoras eletrônicas, fazendo a reparação e teste em todas as marcas de injetores: Bosch, Denso, Dow, Stanandai, Zexel, Siemens, Delphi. Craju Diesel, confiança, a nossa maior garantia. Doutor Elias, vamos a mais uma pergunta de um nosso telespectador. Hoje o programa está recheado aqui de perguntas. Não, olha, o público, quando eu disse vou conversar com Elias sobre esse FEF, aí todo mundo se ofereceu nas redes sociais. Quero fazer uma pergunta, mas infelizmente aqui só algumas foram levantadas pela nossa produção para lhe trazer. Vamos ouvir. Boa noite, meu nome é José Marciano. Tenho uma dúvida quanto ao FIF. A empresa que deixar de efetuar o recolhimento perderá o benefício? Muito bem, meu amigo Marciano. Excelente a tua pergunta, porque tem a oportunidade exatamente de responder algo que tem sido motivo da grande preocupação das empresas, grande preocupação dos contadores. Portanto, eu tenho que colocar de uma forma muito clara o que está na lei. É o seguinte: a empresa tem um benefício concedido através de um regime especial do Estado, e a lei diz o seguinte, muito claramente: caso a empresa não recolha o FEF, ela perderá o benefício daquele mês. Portanto, é só para a gente fazer um exercício aqui de experiência, memorização sobre aquele exemplo que eu dei. Digamos que uma empresa tem um recolhimento de R$100 mil. Certo.
Então, ela tem que recolher mais 7 mil reais, digamos que ela tenha que recolher no exemplo do que eu falei, do comércio. 100 mil mais 7 mil desse encargo. Caso a empresa não recolha, ela tem uma má notícia. Infelizmente, a gente tem que dizer a má notícia que diz o decreto. Ela, naquele mês, abriu mão do benefício. Portanto, ela não é devedora mais de 7 mil reais do FEF, porque o FEF passou a não existir para a empresa naquele mês. Certo. Ela passou a ser devedora do benefício que ela, nesse caso, o Estado entendeu que ela abriu mão. Portanto, ela, ao invés de 7 mil reais do FEF, ela passa a ser agora devedora de 70 mil reais, que foi o benefício que ela obteve naquele mês. Mas só no mês? Só naquele mês. Agora, é bom lembrar que a própria lei diz o seguinte: caso a empresa ela deixe de recolher o FEF devido por 3 meses consecutivos ou não, porque um mês ela já perde daquele mês. Certo. Mas se isso acontecer durante esses 2 anos, por 3 meses consecutivos ou não, ela perde o benefício total. Certo. Ela deixa de ter o benefício do Estado, o seu benefício será, portanto, cassado, ela não vai poder mais utilizar o benefício. Certo. Isso vale para o FEF, para o FDI e vale para a carga líquida. Então, portanto, é muito importante lembrar e não deixar de recolher, porque você está recolhendo apenas 10% do seu benefício. Nesse caso, você deixou de ter o benefício, você passou a recolher, você passou a ser devedor do Estado. Sim. De 70 mil ao invés de 7. É uma penalidade muito agressiva. Muito agressiva. Na verdade, o Estado está dizendo, não é penalidade, o Estado está dizendo que a empresa, por lei, ele está dizendo naquele momento que a empresa abriu mão do seu benefício. Pronto. Então, consequentemente, já aumenta. Já aumenta e muito. Quem não pagou 7 vai pagar agora 70, é bem mais grave isso. Com certeza. Essa é inclusive, eu ia até te perguntar quais seriam as penalidades de quem não fizesse o recolhimento. Mas você penalidade maior do que essa. Maior do que essa não tem. Não é uma penalidade grave, até porque a empresa não recolhendo, a partir daquele momento que ela não recolheu, ela já é devedora, já tem multa e juro daqueles 70 mil que ela está devendo, porque aí não recolheu, ela vai ser cobrada. Já está fora do prazo. Já está fora do prazo. Aí já perde ainda com os acréscimos. Com os acréscimos. Né? Até porque a gente tem que lembrar, vamos lembrar aqui o caso do FEF de setembro, que foi recolhido em outubro. Então a gente tem que lembrar, um decreto concedeu o benefício para todas as empresas, portanto o comércio, que é a obrigação de recolher o FEF é no dia 20. Sim. Excepcionalmente no mês de outubro, que era o FEF referente ao mês de setembro, foi concedido o direito delas recolherem em 31 de outubro. Excepcionalmente. Excepcionalmente. Portanto, agora lembrar que o FEF de outubro, que o recolhimento é em novembro, a data de recolhimento para o comércio é 20 de novembro. Para a indústria sempre é o final do mês, é o final do mês, 30 ou 31, dependendo do mês. Portanto, as empresas que tinham a obrigação de recolher o FEF até o dia 31 de outubro, em deixando de recolher esse FEF, perdeu o benefício, e ao perder o benefício, ou seja, tomando mais uma vez esse exemplo dos 70 mil, esse 70 mil será contado como devedor a partir do dia 20 de outubro, que era a obrigação de recolher o imposto normal do mês. Quer dizer, então, mais uma agressão. Mais um agravante. Um agravante, né? Então, é bem importante as pessoas saberem, até porque fica esclarecido. O Estado, ele se voltou para as empresas que obtêm um benefício do Estado. O Estado concede a essas empresas um benefício por lei, obviamente, mas concedeu. Mas uma outra lei diz, poxa, desse benefício que você tem, que é um benefício financeiro, o Estado está pedindo, né, a forma de dizer, mas o Estado está pedindo que você contribua para o equilíbrio do Estado com 10%. Se você não contribui, o Estado diz e entende que naquele mês você não quis o benefício. Esse foi o pensamento do legislador. Lembrando que só com 3 meses é que ele perde o benefício integral. Né? Caso ele tenha perdido um mês, ele não está... Ainda tem uma esperança. Ainda tem uma esperança, ainda vai se reequilibrar. Então, mas 3 meses consecutivos ou 3 meses alternados? 3 meses consecutivos ou não. Ele tem que lembrar durante os 2 anos. Não pode atrasar 3 meses. Ele não pode atrasar 3 meses, mesmo que alternados. Doutor Antônio Eliezer, ele que é coordenador de administração tributária
da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, aqui no programa Café com Leite, com o apoio da Cola Maluca. Cola Maluca, cola até o que você nem imagina. Doutor, vamos tomar uma água? Nós vamos fazer assim, nós vamos tomar uma água agora, mineral São Geraldo, aí no intervalo vamos saborear o cafezinho sozinho, porque os telespectadores ficam me pedindo, eu passo da rua e não tem um cafezinho para mim, então você vai nos aguardar aí que nós vamos saborear essa água e sozinhos ali nos bastidores vamos tomar um café. Ligou a TV agora? Ligou? Acessou o site do programa Café com Leite agora? Você está assistindo ao programa Café com Leite e agora estamos iniciando o terceiro bloco do nosso convidado, Dr. Antônio Eliezer, ele que é coordenador de administração tributária da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, falando sobre o FEF. E eu queria fazer 1000 perguntas, mas os nossos telespectadores têm prioridade total no programa Café com Leite. Vamos a mais uma pergunta aqui, Eliezer. Olha, eu queria te explorar, mas os nossos telespectadores estão cobrando e eu tenho que atendê-los. Sou fiel a eles, viu? Não posso fugir. Vamos a mais uma pergunta aqui. Boa noite a todos. Meu nome é Pedro. Sou do setor fiscal de Direito e Contabilidade e tenho uma pergunta a respeito do FIF. Se o FIF tem 20% destinado à saúde, para onde vai os outros 80% do recolhimento? Caro Pedro, te respondendo, muito boa a tua pergunta. E é interessante o seguinte, a lei ela foi clara, porque é uma lei que foi colocada para a Assembleia, para os deputados, que esse fundo tinha a função de arrecadar esses valores para o equilíbrio do Tesouro. No entanto, na própria lei consta que 20% desse valor terá que ser obrigatoriamente destinado à área de saúde. Portanto, os 80% dessa lei, desse valor que vão para o Tesouro, eles vão exatamente para fazer equilibrar o caixa do Estado. Então, ele poderá ser aplicado nos diversos programas que o Estado hoje desenvolve, inclusive programas e benefícios para a região. Cariri tem diversas obras, diversos benefícios do Estado, e o Estado precisa equilibrar suas contas exatamente para não cair numa inadimplência. E esse pensamento do governador, esse pensamento do secretário em ter esse equilíbrio é exatamente para evitar o que está acontecendo com uma boa parte dos estados que estão aí sem condição, inclusive, de pagar o 13º. Alguns deles, a própria folha, né? A folha de pagamento foi parcelada, como o caso do Rio Grande do Sul, e vários estados estão numa situação de desequilíbrio. Então, o Estado está evitando esse desequilíbrio, esses 80% vai para o Tesouro. É uma medida preventiva, É uma medida preventiva, vai para as contas do Tesouro exatamente para equilibrar. Porque se nós pensarmos na arrecadação própria do Estado, durante esse ano, mesmo apesar da crise, nós tivemos crescimento da arrecadação do Estado. O problema do Estado, que o Estado está passando, foi pelo desequilíbrio das transferências constitucionais da União para o Estado, que houve uma queda nessas transferências significativa nesse ano. Então, até agora, setembro, nós temos mais de 400 milhões. Receber, né? Exatamente, o Estado tem vários programas e ele tem que se ficar equilibrando para atender ainda mais, que a gente tem que lembrar, porque nós temos uma crise, e para o Nordeste, para o nosso estado, que está no semiárido nordestino, nós temos um agravante, são 5 anos de seca, são 5 anos em que nós estamos com as nossas reservas no nível mínimo que nunca se pensou as reservas dos nossos
reservatórios, açudes, está em 8%. É um absurdo. Então é um absurdo, a gente tem que... Nós já conversamos com a COGÉ, com a CAGES, só botando um parênteses aí, porque o programa Café com Leite vem batendo nessa tecla e pedindo a contribuição de você, de Juazeiro do Norte, da região do Cariri. Vamos economizar água. Olha, outro dia eu passei aqui em uma das ruas de Juazeiro, um cidadão lavando a calçada, lavando o asfalto com água da CAGES, que é um absurdo. Muito cuidado, vamos... Olha, nós abraçamos essa causa, vamos bater nessa tecla, viu? Já que você tocou no assunto, eu sei que o nosso assunto é FEF, mas eu preciso advertir as pessoas, não vamos deixar de tomar banho nem de fazer o feijão com água, mas é claro que vamos ter cuidado a forma como se utilizar, exatamente está aqui o nosso querido Eliezer batalhando, brigando por isso, né? Muito bem. Portanto, Pedro, resumindo a tua pergunta, o Estado e o legislador, o governador, preocupado com a saúde, ele colocou na própria lei que esse valor recolhido seria destinado, 20% destinado especificamente para a saúde. Uma preocupação do governador, uma preocupação dos deputados que aprovaram essa lei. Isso faz sentido, realmente, nós precisamos cuidar da saúde. Você faz ideia da perspectiva do recolhimento, de quanto se chegaria mês? Esse número ainda não dá para mensurar especificamente, mas pensando aí em relação já ao primeiro mês de recolhimento, teve um recolhimento mais de 6 milhões, mas foi o primeiro mês, mas há a perspectiva de que esse número... Haja um crescimento, um crescimento. Essa é uma perspectiva. Com o apoio da Marmoraria Juazeiro. Um casamento perfeito. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Móveis e acabamentos em granitos. Com preço acessível com as melhores condições de pagamento, você só encontra na Marmoraria Juazeiro. E agora também com os móveis planejados, você não precisa mais sair procurando o que há de melhor para sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar. Doutor Eliezer, nós temos uma pergunta aqui de um querido telespectador, amigo da gente. Esse é fiel ao programa Café com Leite, é contador, João Dário, não dentro do contexto do nosso tema aqui, do nosso assunto, mas eu não posso deixar de lhe trazer essa pergunta, que ele nos é fiel. E se ele não sair essa pergunta dele, ele vai brigar comigo e eu quero que você responda. Boa noite a todos. E eu me chamo João Dário, sou contador aqui em Juazeiro do Norte. Gostaria de fazer uma pergunta ao senhor Eliezer sobre a Lei 15.838. No anexo 1, onde consta as taxas, diz que nenhuma defesa em primeira instância o contribuinte terá que pagar uma taxa de 350 ofícios, aproximadamente aí R$ 1.400. Quando essa defesa for um erro cometido pelo agente fiscalizador, como fica o contribuinte? Ele vai ser taxado injustamente para fazer uma defesa que foi um erro cometido pelo Estado. Gostaria de saber a sua posição sobre isso. Bom, primeiro é um prazer responder ao João Dário, caro amigo, que sempre está nas nossas palestras, sempre que eu venho a Juazeiro ele está sempre presente. Então, uma boa noite para ele, é um prazer. E respondendo sobre a questão das taxas. Vamos só lembrar a questão das taxas, que foi uma lei aprovada em julho do ano passado. O que acontece? Tributo, né? O tributo no país são exatamente divididos em três grandes áreas o tributo. São os impostos, as taxas e as contribuições. No caso, o CTN fala em contribuição de melhoria e depois outras contribuições foram acrescidas na Constituição. Certo. Muito bem. Mas taxa é um tributo que é devido a todos os entes federados,
União, estados e municípios têm a prerrogativa legal de cobrar taxas. E aí o que foi feito no ano passado foi um estudo, um reestudo das taxas do Estado como um todo, de todos os órgãos do Estado, todas as secretarias, todos os órgãos, foi feita uma reanálise das taxas que estavam muito defasadas, as taxas de todos os produtos que o Estado, de todos os serviços que o Estado colocava à disposição da população, e de todos os serviços que divisíveis, que poderiam ser prestados para aquela população, estava à disposição dela. Portanto, o Estado o que fez? Uma lei, mandou para a Assembleia, aprovando taxas sobre os diversos serviços que ele presta à população. Então, nas diversas secretarias. Dentre elas, obviamente, a Secretaria da Fazenda foi incluída com algumas alterações nas taxas que já existia, taxa de administração tributária. Nós temos uma taxa no Estado, já tínhamos uma taxa de administração tributária. O que aconteceu foi que ela foi acrescida em termos de valores e acrescida em termos de serviços adicionais a essa taxa. E, respondendo ao nosso amigo, o João Dário, nós temos a taxa que é a cobrança em relação à defesa de auto de infração. A defesa do auto de infração, como outras taxas que existem no Estado, a taxa é pelo simples fato de você fazer a defesa. Não há, na verdade, em relação à taxa, uma contrapartida em relação ao resultado do auto de infração. A contrapartida que o Estado está cobrando, a motivação da cobrança da taxa é pura e simplesmente o fato de você fazer a defesa do auto. Se o auto vai ser procedente, se ele vai ser improcedente, se vai ser nulo, se vai ser extinto, qualquer que seja o resultado do auto, não há, na verdade, uma correlação da taxa com o resultado final do julgamento no contencioso. Há a correlação simplesmente do serviço que é colocado e dito claramente na lei. Você vai fazer uma defesa, então tem uma taxa a ser cobrada. Como você vai fazer uma consulta, tem uma taxa a ser cobrada. Sim. Então todos os serviços, a relação é direta com aquele serviço e não com resultados que venham a partir daquele serviço. Diferente das custas processuais. Sim. Que o Estado também não devolve, mas ela pode ser cobrada da parte que perdeu a causa, exatamente. Né? Aliás, rapaz, eu creio que quanto ao FEF, dúvidas não sempre de existir, não resta dúvida, mas aquelas principais, nosso telespectador com certeza tem com essas suas informações, tem se instruído de forma muito gratificante, que inclusive depois de hoje, nós disponibilizaremos este programa no nosso site, programacafécomleite.com.br. Você pode rever quantas vezes você desejar e aprender cada vez mais. Afinal de contas, é uma aula que nós sempre temos, quando temos o prazer e o orgulho e o carinho e o respeito do nosso querido Dr. Antônio Eliezer aqui no nosso programa. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Ok, eu só queria, por último, falar para os telespectadores, em especial para os nossos contadores, empresários que têm essa obrigação nova para com o Estado, que nós temos aí na região do Cariri, em Juazeiro, no Crato, em toda a região, pessoas capacitadas como Cícero, Irandê, Daniel, aí no Cariri, que tem essa capacidade de responder a várias perguntas, dúvidas que as pessoas tenham ainda em relação ao FEF. Portanto, caso tenha uma dúvida, procurem os órgãos da Cefaz, procurem para tirar dúvida. Não fique com aquela dúvida que você tem e acaba por deixou de recolher e causar um transtorno para a própria empresa, um prejuízo maior para a empresa, uma vez que ela perde o benefício. Então, em caso de dúvida, procure o fisco. Procure os nossos colegas na região ou telefonem para o 0800, que nós temos as pessoas para responder a essas dúvidas que tenham ainda sobre esse fundo que o Estado criou. E o agravante é pesado, né? O agravante é pesado. Portanto, não vamos guardar essa dúvida e deixar de recolher simplesmente porque restou a dúvida. Vamos lá e tirar a dúvida que o pessoal vai poder atendê-los.
Olha, quero só dizer para você que em breve eu estarei aqui, viu? Ok. Em breve estarei aqui. Vamos a um rápido break, daqui a pouquinho eu volto. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. Retífica Cragio Diesel fornece com exclusividade soluções tecnológicas de injeção eletrônica diesel para todos os veículos, com equipamentos para reparação e testes em bombas injetoras mecânicas e eletrônicas, em sistemas Common Rail e unidades injetoras eletrônicas, fazendo a reparação e teste em todas as marcas de injetores: Bosch, Denso, Down, Stanandine, Zexel, Siemens, Delphi. Cragio Diesel, confiança, a nossa maior garantia. Cola Maluca, cola até o que você nem imagina. Casamento perfeito. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Móveis e acabamentos em granitos. Com preço acessível com as melhores condições de pagamento. Você só encontra na Marmoraria Juazeiro. E agora também com os móveis planejados. Você não precisa mais sair procurando o que há de melhor para sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar. E agora um momento em que eu chego até a sua casa e digo muito obrigado a você, telespectador, pela sua calorosa audiência de todas as noites aqui na TV Verde Vale, através do nosso site, através do nosso aplicativo. Aqueles que acessam as redes sociais do programa Café com Leite, muito obrigado. Estaremos sempre atentos às suas manifestações calorosas a favor e contra, serão sempre muito bem recebidas. Amanhã estaremos de volta. Continuem com a programação da TV Verde Vale. Um abraço a todos e até lá.